carro acelera em direção ao menino. O motorista não está olhando. É tarde demais para parar ou desviar e está indo direto na direção dele. Nova York, 1984. Um menino brinca com uma bola na rua num dia ensolarado. Ele está sozinho, porque sua mãe não o deixa brincar fora quando há outras crianças por perto. De repente, um carro surge em alta velocidade pela rua. O menino não tem tempo para fugir. Ele instintivamente abre a boca de surpresa e, quando o faz, o carro desaparece dentro dela. Ao ouvir o barulho dos freios de dentro de casa, a mãe do menino corre para fora. Ela está furiosa. Após ele cuspir o carro, ela o arrasta de volta para dentro. Ela o tranca no quarto antes de tomar outra bebida. Não é a primeira vez que algo assim acontece. A mãe do menino admite abertamente que preferia que ele tivesse deixado o carro atropelá-lo. O menino não sabe por que sua mãe é tão má com ele. Talvez seja porque ela tem medo de suas habilidades anômalas, mas ele nunca machucou ninguém. Ele já testou insetos, ratos e até o gato do vizinho algumas vezes. Ele consegue engolir e recuperar qualquer coisa posteriormente, sem danificá-la, inclusive seres vivos. Sua mãe já deveria saber disso, porque às vezes, quando ela puxa seu braço um pouco forte demais ou acidentalmente bate uma porta em seu pé, ele revida cuspindo uma dúzia de ratos vivos no chão da cozinha. Quando ele crescer um pouco, o menino teorizará que a verdadeira razão do ódio dela é porque ele a lembra de seu pai, que poderia ter os mesmos poderes. Ele não podia confirmar isso, pois seu pai deixou a cidade bem antes de seu nascimento. Mas por enquanto, ele tem 8 anos e quer poder fugir de casa. Ele nunca levou a sério essa ideia, porque, anômalo ou não, ele sabe que uma criança como ele não iria muito longe sozinha na Big Apple. No melhor cenário, a polícia o pegaria e levaria para casa. No pior dos casos, ele se depararia com um daqueles caras assustadores em vans brancas sobre os quais sempre falam nas notícias. Naquela noite, todas as suas orações estão perto de serem realizadas. Uma batida na janela leva o menino a abrir as cortinas e encontrar alguém na escada de incêndio. É a silhueta de um homem que parece normal à primeira vista, mas, quando o menino acende as luzes, nota que os olhos do homem estão no lugar da boca e a boca no lugar dos olhos. Normalmente, isso poderia assustar, mas o menino está empolgado para conhecer o homem com o rosto de cabeça para baixo. Depois de tudo isso, ele sabe que não é a pessoa mais estranha na Terra. Ele pergunta ao homem de cabeça para baixo se é seu pai, pois parecia uma suposição lógica naquele instante. O homem diz que não é, mas que o menino pode chamá-lo de Manny, como todos os seus amigos o chamam. Manny disse que soube do incidente com o carro e lamenta o ocorrido. Ele pergunta ao menino se ele está bem, e o menino apenas dá de ombros. Ele fala a Manny sobre sua mãe, que no momento está inconsciente em frente à TV no corredor. Ele diz a Manny que ela não o deixa ter amigos ou sair muito frequentemente. Manny é muito compreensivo. Ele diz que seus pais também não eram muito legais. É aqui que Manny oferece ao jovem garoto um acordo. Ele o informa que seu talento peculiar o torna único. Aberrações merecem ser amadas pelo que são. Eles não pertencem a Hawkins. Eles pertencem ao mundo onde podem fazer as pessoas rirem, gritarem e vomitarem. Se o menino for com ele, pode ir para um lugar onde todos também são aberrações, e seus poderes podem torná-lo uma estrela. O menino não precisa nem pensar nisso. Ele concorda imediatamente. Quando sua mãe acorda às 3 da manhã para desligar a TV em um apartamento vazio, ela jamais registra boletim de desaparecimento para o filho. O menino é levado ao circo, onde é apresentado ao público com uma variedade de habilidades peculiares. O circo é um lugar muito estranho em geral. O algodão doce é preto como jato, as tendas parecem viajar para qualquer lugar e a maioria dos palhaços age mais como cães super excitados, sem nunca tirar a maquiagem. Porém, o garoto logo faz amizades. Ele é treinado em habilidades de performance e, ao envelhecer, começa a sair da concha.
Ele era tímido antes, mas quando começa a falar, os outros artistas não conseguem fazê-lo parar. Então sua nova família do circo dá a ele um novo nome, Bocão. Bocão aprende a ser palhaço com alguns dos poucos palhaços humanos do circo. Um deles, o Wembley Pinhead, se apresenta em um clássico traje de Pierrot e leva sua carreira de palhaço extremamente a sério. Ele tem pouca paciência para o jovem Bocão, pois considera ser um palhaço uma arte performática séria e madura. Essa pode ser a declaração mais hilária que ele já fez. O outro mentor do Bocão é um palhaço mendigo chamado Scruffy McGrubbins. Scruffy é um homem grande com uma voz profunda e rouca que sempre cheira a cigarros. Ele é muito sábio para um palhaço e sempre compartilha sua sabedoria com o Bocão quando se veem, seja um provérbio que sua tia-avó lhe disse ou colocando-o a par de rumores que ouviu das outras aberrações. Certo dia, Bocão pergunta a ele sobre um nome que ouviu no circo, ou ao menos supõe ser um nome devido à sonoridade. Ele pergunta a Scruffy quem é SEP e por que tantos dos aberrações têm medo dela. Scruffy lhe assegura que é tudo besteira e que não deveria se preocupar com isso. Os adultos no circo são menos receptivos ao menino conforme ele desenvolve seus talentos. Manny continua sendo uma figura constante em sua vida. Embora não seja tão cruel quanto a mãe de Motormouth, ele definitivamente acredita em amor de verdade. Isso sem falar do próprio Herman Fuller, que nunca deixa seus artistas esquecerem que ele os vê como totalmente descartáveis. Motormouth aprende malabarismo com Scythe, um artista circense que se apresenta como cabeça de bloco humano. Sua habilidade anômala permite que ele seja esfaqueado sem sofrer danos duradouros. Ele é um homem mal-humorado que usa muito couro e maquiagem preta nos olhos. Motormouth suspeita que ele seja assim por não ter conseguido se destacar como vocalista de uma banda de rock. Scythe não gosta de ter que ensinar Motormouth a fazer malabarismo, mas, como ninguém mais quis o trabalho, ele ficou encarregado disso. Motormouth está habituado a passar tempo perto de adultos que o ressentem e agora é muito mais ousado do que aos 8 anos de idade. Sempre que Scythe tenta fazê-lo se sentir mal, ele está pronto para revidar com uma farpa própria. Mesmo assim, ele quer que Scythe o respeite. Ele sugere que eles tentem um ato duplo juntos. Scythe acerta a cabeça dele com um pino de malabarismo. O primeiro papel de Motormouth no circo é quando ele ainda é pré-adolescente. Apesar de estar aprendendo rápido, ainda lhe falta a confiança para ser um ato solo. No início, ele age como um carro de palhaço humano, entrando no ringue e deixando mais de uma dúzia de palhaços saírem de sua boca. O mestre de cerimônias apresenta os palhaços, mas fica confuso quando nenhum deles aparece. Ele coça a cabeça e pergunta à plateia se viram algum palhaço por perto. O holofote se move para Motormouth, um garoto comum acenando para chamar a atenção do mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias pergunta ao garoto se ele viu algum palhaço, e ele acena que sim. Então o mestre de cerimônias pergunta onde eles estão, e sem dizer nada, o garoto abre a boca. O palhaço dá uma cambalhota para dentro do picadeiro, seguida de mais duas. Cada palhaço é mais alto que o anterior, com o último estando em pernas de pau de 6 pés de altura. Os palhaços correm no picadeiro sob aplausos, até que o mestre de cerimônias sopra seu apito e todos ficam em posição de sentido. O apresentador agradece ao jovem falante por trazer os palhaços de volta ao circo. Como recompensa, ele dá ao menino um pirulito gigante de arco-íris que Tagarela engole em uma única mordida antes de fazer uma reverência e sair correndo. Este ato diverte o público, mas Tagarela logo se cansa e começa a sonhar com coisas maiores e melhores. Mais do que tudo, ele quer se apresentar como malabarista. Ele gosta de fazer as pessoas rirem, mas usar sapatos grandes e ridículos e pintura de graxa todos os dias não combina com o crescente senso de orgulho do adolescente. Ele tem cerca de 15 anos nesta época e ele quer que as pessoas o levem a sério.
Ele aguenta mais tempo com a foice só para poder praticar malabarismo diariamente. Seu treinamento só termina quando a foice morre repentinamente em um acidente estranho durante uma apresentação com espadas em chamas. É uma grande perda para o circo, mas não uma grande perda para Motormouth, que se vê precisando criar um número de malabarismo em muito pouco tempo. Inicialmente, ele apenas faz malabarismo e conta piadas, mas conforme se estabelece no circo, sente que deve mudar um pouco sua atuação. Encorajado pelos hormônios, ele tem a ideia de ter uma bela assistente que pode colocar na plateia e engolir como parte de seu ato. O novo ato é um grande sucesso. Motormouth começa com uma mistura de malabarismo e piadas, fazendo uso de suas habilidades anômalas para engolir e regurgitar itens cada vez mais incomuns para fazer malabarismo. Ele começa com bolas de tênis, seguidas por frutas, pinos e bolas de boliche, e, claro, um conjunto de tochas em chamas. Durante seu número de malabarismo, uma mulher na plateia começa a provocá-lo. Ela alega que todo o ato é falso. Outros membros da plateia suspiram surpresos, incertos se é real ou parte do ato. Motormouth e a provocadora discutem e ele a desafia a entrar no ringue para que ela mesma possa comprovar se ele é falso ou não. Ela se dirige ao ringue, subindo sobre a barreira, para ficar no centro das atenções com Motormouth. Ele a convida a colocar a mão em sua boca. Ela faz isso, seu braço desaparece até o ombro. Ela agarra o primeiro objeto que consegue segurar e, quando puxa o braço de volta, está segurando um taco de beisebol de madeira. A multidão ri. O provocador diz que ainda não está convencido, então Motormouth deixa ela agarrar seu queixo e puxar, só para ver até onde sua mandíbula pode abrir. Com as duas mãos, ela consegue esticar a mandíbula inferior do Motormouth até a largura de seus braços. A multidão começa a rir novamente. Curiosa, a provocadora coloca a cabeça na boca do Motormouth e, subitamente, sua mandíbula se fecha, fazendo a mulher desaparecer. Ele retoma sua rotina de malabarismo normalmente e a multidão explode em suspiros chocados e risadas histéricas. Para a peça de resistência, depois de malabarizar 5 abacaxis com um cesto equilibrado na cabeça, ele cospe a mulher de volta e os dois se curvam. Durante esse período, ele desenvolve uma relação próxima com outro artista, Theo, um acrobata anômalo que consegue virar a pele do avesso. Theo, um pouco mais velho que Motormouth, logo se envolve romanticamente com ele. Os dois artistas fazem um ato duplo juntos. Theo salta do trampolim alto e Motormouth o pega com a boca, mas logo aprendem que romances no trabalho são passageiros. Os dois garotos terminam e o ato duplo se acaba. Theo para de se apresentar no picadeiro principal e leva seu ato para o show paralelo. Durante a passagem de Motormouth no circo, uma rachadura surge entre o mestre de cerimônias, Herman Fuller, e o homem com o rosto de cabeça para baixo. Herman sabe que seus artistas estão contra ele e fica cada vez mais paranoico. Manny o confronta e, em retaliação, Herman o amarra e quase o mata na frente de todo o grupo do circo. Mas em vez de fazê-los ter medo, como pretendido, uma enorme revolta começa, com todos os aberrações, palhaços e acrobatas se unindo para subjugar Herman Fuller e expulsá-lo de seu próprio circo de uma vez por todas. Depois disso, Manny assume o comando do lugar e Ikki, um dos palhaços, se torna o mestre de cerimônias. A situação melhora sob o comando de Manny e Ikki. Motormouth segue atraindo multidões para o grande circo, mas logo algo parece um pouco estranho. Manny não está agindo como de costume, perdendo a paciência com mais frequência. É evidente para todos que o estresse do seu novo cargo está começando a West Side afetá-lo. Às vezes, Manny apresenta uma nova criança ao grupo de circo. Eles terão algum tipo de habilidade anômala e Manny explicará que os resgatou de um lar negligente. Motormouth simpatiza com essas crianças, pois se recorda de quando estava na mesma situação. Ele se dispõe a cuidar das crianças e ensiná-las a se apresentar.
Algumas crianças parecem sobrecarregadas ou assustadas, mas Motormouth está sempre paciente. É natural que estejam assustados. O circo de Herman Fuller pode ser ameaçador para uma criança, e a maioria delas vem de lares terríveis. Um dia, uma jovem menina vem até ele chorando. Motormouth tem ensinado malabarismo para ela, então ela se sente confortável em procurá-lo. Ele pergunta o que está errado e ela conta a ele o quanto ela quer ir para casa. Ela não é órfã, contrariando o que Manny havia dito. Os pais dela estavam vivos, a amavam e estavam preocupados, se perguntando onde ela tinha ido. Motormouth fica furioso ao saber disso. Ele vai até Manny e exige uma explicação. Manny estapeia Motormouth, dizendo para nunca mais desafiar sua autoridade dessa forma. Manny está fazendo o que precisa para manter o circo funcionando, porque é seu trabalho fazer isso a qualquer custo. Motormouth tenta dizer a ele que está sendo paranoico, mas ele não escuta. Motormouth percebe que precisa resolver o problema sozinho. Ele e a jovem garota formulam um plano de fuga. Ela permite que ele a engula e a leve de volta para casa, onde seus pais a esperam, longe do circo. Tudo ocorre sem problemas, mas quando After Motormouth retorna ao circo, Manny está esperando por ele. Ele está furioso. Motormouth quer contar a todos o ocorrido, mas as decisões já foram tomadas. Manny tem autoridade absoluta aqui, e se ele diz que Motormouth está tentando sabotar o circo, eles acreditam nele. Assim como Herman Fuller fez antes, Manny reúne todos para assistir enquanto ele faz um exemplo dele. No fundo, dói nele ter que fazer isso, já que conhece Motormouth quase a vida inteira. O circo deve ser a prioridade. Motormouth está preso em um baú de madeira fechado com correntes, com um cartão escrito "Para S". Assim se passa a trágica história do SCP-2094, mais conhecido pelo apelido de Motormouth. Dentre as muitas histórias exageradas que o SCP-2094 é capaz de contar, uma coisa é verdadeira: ele tem uma boca verdadeiramente extraordinária. Desde então, ele se tornou um residente permanente no Biosite 59, onde compartilhou com os pesquisadores da Fundação os detalhes bizarros de sua vida pré-contenção e sua associação com o infame grupo de interesse, o Circo Perturbador de Herman Fuller. Primeiro, a sua habilidade anômala, esticar sua mandíbula e garganta para consumir matéria sólida, viva ou não, de qualquer tamanho. A matéria que ele engole parece ser transferida para uma dimensão de bolso ilimitada dentro do seu estômago, onde fica suspensa e intacta. Como você viu no ato lendário do Motormouth, ele também é capaz de produzir intactas e vivas as coisas que engoliu. Como muitos aberrantes, Motormouth logo foi introduzido no Circo Perturbador de Herman Fuller, uma organização sinistra que explora anomalias humanoides para lucro. Apesar do maltrato recebido, Motormouth recusou-se a fornecer informações identificáveis que pudessem levar à fundação, apelidada pelos membros do circo como Miss SEP, fundação prendendo outros membros do Carnaval Diabólico. Em entrevista com o pesquisador da fundação, Dr. O'Sullivan afirmou: "Eu te digo agora, a vida no circo não é para todos, mas Manny e os outros deram o seu melhor. Eles colocaram pão em nossas bocas e travesseiros sob nossas cabeças. Levei outra surra, como toda criança. É tudo parte do crescimento. Manteve-me na linha e me fez amadurecer rapidamente. O pessoal do circo me adorava como se eu fosse da família. Eles nunca me fizeram sentir que ser diferente era algo para esconder ou se envergonhar. Em famílias de circo, os membros cuidam uns dos outros. Não se pode abandonar a família e entregá-la ao SCP, Fundação. Em geral, Motormouth tem estado bem-humorado em contenção, sempre pronto para fazer truques ou contar piadas enquanto é observado. Mas, como muitos comediantes e artistas, algo mais sombrio se mostrou por baixo da superfície. Ele não admitiria, mas os horrores que ele experimentou deixaram uma marca nele, resultando em uma série de incidentes infelizes, o mais grave dos quais envolveu Motormouth
tentando se engolir inteiro, o que admitidamente é um pouco difícil até de imaginar. Desde então, ele tem sido observado mais de perto e recebido apoio, mostrando, felizmente, uma melhora geral. SCP-2094 está contido em uma câmara residencial de segurança média no Biosite 59, luxos e comodidades padrão da classe PG pré-aprovados, essencialmente o que você encontraria em um hotel de cadeia de médio porte, em uma base supervisionada, como um incentivo para promover a cooperação em entrevistas e experimentos. Devido à depressão e ao transtorno de estresse pós-traumático decorrentes de sua infância difícil e vida adulta ainda mais dura, Motormouth tem direito a sessões regulares de aconselhamento de saúde mental com o Dr. Aniston, psiquiatra no Biosite 59. Ele também recebeu prescrição de medicação psiquiátrica para tratar alguns de seus problemas subjacentes. Com tantos objetos amaldiçoados, monstros maníacos e seres incompreensíveis confinados dentro da Fundação SCP, é fácil esquecer o sofrimento de anomalias como Motormouth. Pessoas cujos dons extraordinários e fardos as tornam excluídas na sociedade e muitas vezes acabam sob os cuidados de uma organização famosa por ser fria e insensível. E na escuridão de uma cela de contenção da Fundação, um pouco de bondade e compaixão pode fazer uma grande diferença. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Agora vá e assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-2484, Vermes Parasitas de Maionese.